O meu apelido aqui no programa, no Lemonade, é Darth Vader. Nossa Senhora! Oi pessoal, se você quer saber como bombar sua startup, você quer ter dicas incríveis, fica aí, dá seu like, curte esse vídeo, já compartilha com um amigo que você vai amar. Estou com um convidado super especial, que é o Aloir Dias. O Aloir é fundador do Tecmal e do Lemonade. O Lemonade está bombando, os dois, né, Aloir? É, graças a Deus. Vi uma palestra dele ontem, gente, sabe quando você vê aquela palestra que você aprende, assim, 1000 coisas? Ele arrasou. A gente estava ontem juntos, né, no lançamento da Aceleratus e foi muito legal. E obrigada, Aloir, de estar aqui hoje. Estou super feliz, admiro pra caramba teu trabalho e quero começar perguntando um pouco da tua trajetória, para quem não te conhece ainda tão bem conhecer. Como é que foi? Por que você resolveu criar Então, eu falo na verdade que eu sou um fugitivo da academia, né? Eu fiz farmácia, na verdade, fiz mestrado em engenharia ambiental, doutorado em química, fiz pós-doc em nanotecnologia e estava tudo certo de eu ser professor da universidade, né? Eu cheguei até quase a fazer inscrição no concurso professor da UFMG. E aí o empreendedorismo caiu na minha vida na época do doutorado, né? O governo de Minas, na época, que lançou um programa que chamava Programa Mineiro de Empreendedorismo na Pós-Graduação. A ideia era que alunos de mestrado e doutorado pudessem transformar aquelas pesquisas do laboratório em novos negócios. E eu nunca tinha ouvido falar em startup nessa época, né? Isso era 2009, mais ou menos. Fui desafiado pelo meu orientador a transformar a tecnologia que eu estava desenvolvendo, que era um nanotubos de carbono, para uma aplicação ambiental que pudesse se tornar um negócio. Uau. E aí eu apliquei esse plano de negócio para a competição, aí eu ganhei essa competição do estado de Minas. E depois eu comecei a competir em outras competições, aí essa competição me deu uma viagem para os Estados Unidos, fiquei 30 dias imerso no empreendedorismo lá, isso mudou a minha cabeça completamente. A gente às vezes não fica sabendo, mas o empreendedorismo mundialmente é quase igual um esporte, né? A gente tem campeonato brasileiro, mundial, América Latina, tem Copa do Mundo, tem tudo. E aí eu fui 3 vezes para a final do Campeonato Mundial de Empreendedorismo, né, no Texas, 2 no Texas e 1 na Turquia. E eu acabei ganhando essas três etapas então já começou com mundial. Tudo, né? Não. E aí o MIT criou uma Copa do Mundo de Empreendedorismo, eu ganhei essa Copa do Mundo também uma vez. E aí eu resolvi empreender, sair dessas competições, falei, vou realizar um empreendimento, né? E aí eu me inscrevi para uma aceleradora em Boston, chama Mass Challenge, que é considerada a maior aceleradora equity free do mundo, né? Mas nunca uma empresa brasileira tinha sido selecionada. E aí eu apliquei e acabou que eu passei e mudei para Boston. E aí quando eu voltei para o Brasil, né, a primeira coisa que eu percebi é que os alunos, a gente tem um berço de conhecimento e tecnologia na universidade absurdamente inexplorado, né? Os alunos, eles têm a vontade de empreender, a gente tem tecnologias boas, tem coisas extremamente disruptivas, mas falta alguém para fazer a cola, para fazer as coisas andarem, pegar pela mão, ensinar o que é um modelo de negócio, saber como que faz uma validação. As coisas básicas, As coisas básicas. Que a gente parece óbvio e tem muita gente que não sabe, né? Exatamente. E aí nessa demanda começou a nascer o Lemonade na minha cabeça, né? Que é a ideia de ter um programa rápido, conciso, bem sólido, mas extremamente bem intenso, né? De 10 semanas, que a gente pudesse ajudar esses alunos. E aí eu fui contratado por um fundo de investimento. Para viver o lado, eu falo que é para viver o lado negro da força, né? Porque exatamente. Essa experiência aqui é muito boa, mas também não é fácil. Não é fácil, porque antes eu estava acostumado a ajudar os empreendedores a aplicarem para os fundos, e agora o fundo tinha me contratado para poder meio que destruir as apresentações dos empreendedores para ver o que era realmente real, né? E o fundo possibilitou justamente a realização do Lemonade. Graças à Fundepar, que é esse fundo de investimento lá de Belo Horizonte, a gente fez a primeira edição bancada exclusivamente pela Fundepar. E a gente tem casos de sucesso já dessa primeira edição, assim, fantástico. Já estão no mercado, vendendo produto, muito legal. E nesse meio tempo que eu estava criando o Lemonade, escrevendo o Lemonade, surgiu a ideia de criar o Tecmal, que foi a aceleradora, né? E então a gente criou o Tecmal. O Tecmal hoje já está fazendo quase 4 anos já, né? Tanto é que o Tecmal foi a primeira sede do Lemonade. As 2 primeiras edições foram dentro do Tecmal. E agora qual você está na... Nós estamos na 8ª. A 9ª começa daqui a 15 dias. Olha, 9 edições também. Tem que ser guerreiro, tem que ser guerreiro. São 208 startups que passaram pelo programa já, nesses 2 anos, né? Quase 800 empreendedores. O que você acha que todo empreendedor deve saber, Aloir? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que é extremamente importante na hora que você vai montar uma startup é você saber muito bem quem que você chama para poder ser seu sócio, né? Os fundos de investimento, o principal ponto de avaliação é a equipe, né? Tem uma premissa americana que fala até que é muito melhor uma ideia medíocre, no sentido de mediana, na mão de uma equipe brilhante, do que uma ideia brilhante na mão de uma equipe medíocre, né? E a segunda coisa é aprender que o seu produto ele tem que ser resultado
da necessidade do seu cliente e não da sua, né? Boa. Às vezes as pessoas têm um enviesamento para, eu já trabalhei nesse mercado, eu tenho 10 anos de experiência, eu sei o que é preciso. Você sabe o que você acha das experiências que você viveu, que você foi cercado por elas. Mas o que a maior parte do mercado viveu? O que realmente eles querem? Eu acho que tem esse lado que a gente vê assim que não é o lado glamuroso, né, do empreendedor, que é o que você falou, da execução, quanta resiliência você tem e tudo. O que você acha disso, assim? Eu já ouvi gente falando, empreendedorismo, startup, isso é modinha de adolescente brincando de aplicativo. Cara, a gente está cheio de casos de sucesso aí, mostrando que não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter aquela falsa impressão de que essa vida é uma vida de glamour. Que eu vou chegar, vou codar ali um aplicativo, lançar, milhões de pessoas vão baixar e eu vou ficar rico amanhã. Isso não vai acontecer. Não vai. Né? Isso é muito difícil de acontecer. E aquele que 300 mil vezes vai pensar em desistir e voltar atrás e falar, não, eu vou persistir, é isso que vai fazer sucesso. É isso que vai fazer. Eu acho que essa é a diferença, né? Essa de é quem diferença. faz e não faz. Não É a tem persistência. É a persistência, É a você persistência. lidar. Como é que a gente faz para lidar com essa... Como é que você treina, você? Então. Você é um cara que, né, passou por isso. Como que você treina a sua resiliência? O meu apelido aqui no programa, no Lemonade, é Darth Vader. Nossa Senhora! Não, se eu soubesse, Porque a gente tinha vindo aqui. na banca, eu sou bem, eu não falo malvado, eu sou bem objetivo, entendeu? Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de perder tempo alisando a cabeça de empreendedor dizendo o que está certo. Eu não digo que está certo, eu só digo que está errado. E eu falo exatamente na cara, entendeu? Já vi participantes sair xingando todas as gerações da minha família, entendeu? Mas é normal, lógico. Entendeu? Mas depois de um tempo eles voltam e falam, ainda bem que você me deu aquela chamada, porque se você não tivesse me dado, eu não tinha acordado pelo caminho Senão a certo. pessoa não cresce também, né? Não cresce. Se você Então, for falar só o que está certo, o que está, eu acho que quando você está num programa como, né, como a pessoa tem oportunidade de estar aqui, ela tem que ouvir o que ela tem que fazer de diferente, né? Exatamente. Quais são os erros que você vê mais comuns, assim, das pessoas Olha, que o primeiro erro que eu vejo que é mais comum é a pessoa não querer falar sobre a ideia dele. Entendeu? Nossa, tem como que ele vai vender a ideia? Tem empreendedor que me chama, às vezes, fala assim, Luiz, tá precisando de uma mentoria sua, tal, não sei o quê. A gente pode marcar um dia num café e tal. Eu falei, não, vamos marcar. Aí chega no café, ele tira um termo de sigilo para eu fazer a mentoria com ele. Ai, gente. Eu falo, meu amigo, desculpa, mas eu não vou assinar. Não vou assinar porque não preciso roubar a sua ideia. Amigo, desculpa, eu tô já também há muito tempo no mercado. Se tivesse roubado a ideia, eu já tinha roubado a ideia de outra pessoa. Já tinha roubado vários passados na minha frente. Desculpa, não. Então vai pensar melhor sobre se é realmente isso que você quer da sua vida. Aí depois, quando você tiver decidido, a gente conversa. Porque esse negócio de sigilo, eu acho o seguinte, se a sua ideia é tão fraca que você não consegue nem falar sobre ela, que as pessoas vão copiar, é porque você não é a pessoa certa. Exatamente. Tá E ganha quem coloca em ação, né? Lógico, não é quem tem poder ideia. de execução. A ideia, eu falo, qualquer um pode ter, né? Eu commodity. Quero ver... Ideia é commodity, não tem jeito. O que na tua opinião, é um bom pitch, assim? O que a pessoa tem que fazer para dar aquele pitch? Legal. O pitch, na verdade, eu considero que é a minha especialidade, né? Porque como eu fui martelado por mais de 500 investidores internacionais na época das competições. Ficou PhD em pitch. Quando eu voltei, tipo assim, a minha facilidade é justamente transformar aquela ideia em algo que o investidor está mais preparado para ouvir na linguagem dele, exatamente como ele está pensando, né? Então, eu acho que o devaneio absoluto do pitch hoje, do empreendedor que não tem muita experiência, é focar simplesmente no seu produto, entendeu? De falar só de produto. E o produto, às vezes, é o que menos importa para o investidor, sabe? O investidor quer saber qual é a oportunidade por trás daquele produto, sabe? O empreendedor, ele tem que se focar na proposta de valor, sabe? A proposta de valor é tudo, que é o que você vai mudar na vida das pessoas. Legal. Porque se você mudar a vida das pessoas, elas vão pagar por isso. Exatamente. Elas vão interessar em usar o seu produto, em ser um usuário, em se engajar em função do que você está oferecendo. Sabe que é uma das coisas que eu sempre pergunto, assim, né? Quando eu entrevisto uma falha, um desafio, e assim, quase 90% dos grandes empreendedores e empresários que eu entrevisto falam, foi ter escolhido sócio errado. Eu errei e acertei muito, né, nessa época. Tá. Na verdade, eu escolhi sócios errados e escolhi sócios certos. Mas aí os sócios errados, né, quando viu que não eram para eles, já saíram, né, saíram da empresa. E os sócios que eram certos, que eu acertei, estão comigo ali, segurando a barra até hoje. Mas isso é inevitável, né? Eu acho que eu não tinha experiência, nem perto da experiência que eu tinha hoje, né, que eu tenho hoje, quando eu abri o Tecmol. Acho que eu faria diferente, se fosse daquele tempo atrás. Mas eu acho que fez parte da minha bagagem, errar para poder aprender, né? Let's go! E, na verdade, o plano de negócio ele é um ótimo exercício para o empreendedor, para ele entender qual vai ser o caminho dele, quais são as variáveis que ele vai enfrentar no mercado. Entretanto, aquela visão é extremamente limitada,
né? E as variáveis são incontroláveis.